Fala, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje a gente precisa conversar sobre um momento decisivo para o Corinthians, porque a eleição que acontece na próxima segunda-feira pode mudar completamente os rumos do clube. E não é exagero, não. Já tem nome pesado colocando a cara, já tem promessa bilionária sendo feita e já tem até polêmica no vestiário por conta de declarações que caíram como uma bomba entre os jogadores. Então se liga, porque a coisa está fervendo. Para começar, o Antônio Roque Cittadini oficializou a sua candidatura. Quem acompanha o Corinthians há mais tempo conhece bem esse nome. Estamos falando de um personagem político histórico do clube, que já foi diretor na gestão do início dos anos 2000, também atuou como conselheiro e até se arriscou em outras eleições para a presidência. Ele tem experiência, isso é fato, mas também carrega uma fama de declarações polêmicas, e foi justamente uma entrevista recente dele que colocou fogo no vestiário. Nessa entrevista, Cittadini disse que não tinha certeza se manteria o Fabinho Soldado, o homem que hoje é a base do departamento de futebol. E, olha, essa fala não pegou nada bem. Primeiro porque o Fabinho é um dos poucos que ainda seguram a barra dentro do Corinthians nesse cenário caótico de transfer ban, salários atrasados e problemas administrativos. É ele quem prioriza o elenco, quem briga para que os jogadores recebam em dia, quem coloca como prioridade pagar o salário antes de qualquer reforço. E, no meio de toda essa bagunça, quando aparece um candidato falando que não sabe se mantém ou não o cara que está sustentando o ambiente do futebol, claro que isso causa insegurança. Para vocês terem uma ideia, essa fala não repercutiu apenas com o Fabinho. Os próprios jogadores sentiram o impacto. Muitos deles, especialmente os que chegaram recentemente, nem sabem direito quem é o Cittadini. Para o torcedor de longa data, esse nome é conhecido, mas para o jogador que veio há 1 ou 2 anos, a preocupação é bem mais simples. Será que vou receber meu salário no 5º dia útil? O atleta pode até ganhar muito, mas, como qualquer trabalhador, tem compromissos, sustenta a família, às vezes até parentes, e qualquer atraso no pagamento causa um efeito cascata na vida de muita gente. Por isso, a importância do Fabinho hoje dentro do Corinthians vai além do campo. Ele é o cara que blinda o elenco, que protege o Dorival, que dá condições para o grupo seguir trabalhando apesar das turbulências. E aí, de repente, surge essa incerteza sobre a continuidade dele. No vestiário, caiu como uma bomba. Jogadores se perguntando, quem é esse candidato? O que ele quer mudar? Será que o treinador também corre risco? Esse tipo de instabilidade é tudo que o Corinthians não precisa nesse momento. O clube já vive um ambiente político conturbado, já carrega dívidas gigantescas, já enfrenta restrições no mercado. Então, qualquer sinal de mudança brusca assusta. E olha que a situação do transfer ban, por mais estranha que pareça, acabou sendo uma espécie de proteção. Isso porque o Corinthians já estava com dificuldade de contratar. Muitos jogadores e seus empresários olhavam a situação financeira, viam salários atrasados, viam premiações pendentes, e diziam, não é a hora de fechar com esse clube. Então, na prática, mesmo sem poder contratar, os dirigentes acabaram tendo uma desculpa. Não dá para trazer reforços porque estamos proibidos. Mas, no fundo, o problema era muito mais profundo do que a proibição da FIFA. Agora, voltando às eleições, a fala do Cittadini deixou claro que, se ele vencer, o Fabinho Soldado não deve continuar. E isso, repito, pode ruir a estrutura que ainda mantém o elenco de pé. Não dá para esquecer que essa eleição é indireta, ou seja, apenas os conselheiros votam. E eleição no Corinthians é muito mais sobre alianças políticas do que sobre planos de governo. Não tem nada a ver com quem apresenta o melhor projeto ou quem tem as melhores ideias. É jogo de bastidores, puro e simples. E, se o Cittadini conseguir costurar essas alianças, ele pode sim assumir o comando até o fim de 2026. Mas ele não está sozinho nessa disputa. O nome que mais chama atenção é o de André Castro. Ele apareceu como uma novidade nesse processo eleitoral, trazendo consigo uma promessa ousada, US$ 1 bilhão em investimentos no Corinthians. É isso mesmo que vocês ouviram. US$ 1 bilhão, algo próximo de R$ 6 bilhões.
Essa quantia foi anunciada em coletiva, com direito à carta oficial de uma instituição financeira chamada GSP Holding, que manifestou publicamente o interesse em investir no clube. Claro que tem um detalhe importante: esse aporte só acontece se o André Castro for eleito presidente. E aí começa a discussão. Se o Corinthians é um clube tão grande, com tanta visibilidade e uma marca tão forte, por que o banco só toparia investir se o André fosse o presidente? A explicação que ele deu é que essas pessoas confiam no projeto dele, confiam na liderança dele para conduzir o plano. É justo, não tem nada de errado nisso. Mas deixa claro que não é um movimento altruísta em benefício do Corinthians. É um projeto vinculado ao nome dele. Esse banco, segundo a carta divulgada, pretende investir em várias frentes: quitar as dívidas emergenciais, modernizar a Neoquímica Arena, investir nas categorias de base, na infraestrutura do CT Joaquim Grava, além de marketing e novas fontes de receita. O discurso é bonito, o número é gigantesco, mas, claro, existe desconfiança. Afinal, é muito dinheiro e, como diz o ditado, quando a esmola é grande, todo mundo desconfia. Mesmo assim, o plano de André Castro é agressivo. Ele fala em colocar de imediato 500 milhões de reais para resolver os problemas mais urgentes, incluindo o transfer ban, e a partir daí estruturar o restante do clube. Ele já deixou claro que pretende renegociar até o naming rights da Arena, buscando novas condições para que o Corinthians consiga pagar essa dívida que virou uma novela sem fim. O perfil dele também chama atenção. 46 anos, mais de 2 décadas de atuação no mercado financeiro, conselheiro do clube há 3 décadas, e pela primeira vez, tentando uma vaga na presidência. Ele se coloca como sangue novo, alguém fora das disputas antigas, alguém que chega com um projeto de modernização. É o oposto do que representa o Cittadini, que já carrega anos e anos de história política dentro do clube. E enquanto esses dois nomes brigam pela atenção, ainda tem o terceiro candidato, o atual presidente em exercício, Osmar Stabile. Ele assumiu depois da saída de Augusto Melo e tenta se consolidar como opção de continuidade. Não tem a mesma força de impacto de um Cittadini ou de um André Castro, mas corre por fora e deve registrar oficialmente sua candidatura. Agora, somado a tudo isso, o ambiente nos bastidores está uma loucura. Jogadores querendo saber o que vai acontecer, funcionários preocupados com salários, torcida dividida entre desconfiança e esperança. E, para completar, ainda tem mistério envolvendo o jogador afastado. O espanhol Héctor Hernández, que chegou trazido pelo Fabinho Soldado, de repente passou a treinar separado. Ninguém sabe explicar direito, ninguém do clube fala claramente sobre isso, e os próprios atletas no CT ficam se perguntando o que aconteceu. O assunto é tratado em sigilo, como se fosse um segredo de Estado. O contrato dele vai até o fim de 2026, mas, até agora, não surgiu clube interessado em levá-lo. E isso gera um clima ainda mais pesado dentro do ambiente, porque os jogadores percebem que algo está acontecendo nos bastidores e não recebem respostas. Até o técnico Dorival jogou a responsabilidade dessa explicação para o Fabinho Soldado, reforçando ainda mais a importância dele dentro desse cenário. No meio de toda essa bagunça política, financeira e esportiva, o Corinthians ainda tenta se mexer no mercado. Chegou até a enviar uma proposta oficial para o Memphis Depay. O clube ofereceu um pagamento parcelado das premiações e das luvas que constam no contrato, alegando que não existe uma data específica no documento para quitar esses valores. São mais de 11 milhões de euros em premiações e outros 5 milhões e meio de reais em luvas. O Corinthians aposta que pode negociar e alongar essa dívida, mas o custo do jogador ainda é altíssimo. Só de salário, estamos falando de 6 milhões de reais por mês, uma quantia que hoje é praticamente impensável para o clube bancar sozinho. E é dentro desse cenário que a eleição acontece. 3 candidatos, cada um com um perfil bem diferente, cada um com uma visão distinta do que deve ser o futuro do Corinthians. Mas todos eles sabem que, além de promessa e discurso, o que realmente define é a política interna, as alianças, os acordos de bastidores. O mais curioso de tudo é que o Corinthians pode ficar sem jogar por uma semana, mas o bastidor simplesmente não dá descanso. Parece até novela, só que com capítulos cada vez mais intensos.
O que deveria ser um período de paz para focar nos treinamentos acaba sendo engolido pela política e pelas incertezas. O clima é de apreensão, porque, dependendo do resultado da eleição, a vida de muita gente dentro do clube pode mudar da noite para o dia. E não dá para ignorar o peso do nome do Fabinho Soldado nesse momento. Ele se tornou praticamente o escudo do elenco, alguém que briga diretamente para que os salários sejam prioridade. Tem gente que talvez não entenda a dimensão disso. Quando um jogador fica sem receber, o impacto não é apenas na vida pessoal, mas no rendimento dentro de campo. Ansiedade, cobrança de família, contas se acumulando, tudo isso mexe com a cabeça de qualquer profissional. E o Fabinho é o cara que entra na briga, que cobra da diretoria, que coloca o elenco em primeiro lugar. Então, quando surge um candidato dizendo que talvez não conte com ele, a mensagem que chega para os jogadores é de insegurança. Os atletas querem estabilidade. Querem saber que o ambiente vai continuar protegido, que o treinador não vai ser ameaçado a cada semana, que não vai faltar dinheiro para pagar o que é de direito. Essa entrevista do Cittadini realmente caiu mal porque pareceu desconectada da realidade do elenco. E dentro do Corinthians hoje existe essa sensação de que qualquer movimento político errado pode desmoronar de vez o que ainda está de pé. E a gente não pode esquecer que o Corinthians carrega uma dívida bilionária. Não é exagero, é realidade. São anos e anos acumulando passivos, renegociações, juros que se multiplicam. O estádio, que deveria ser solução e orgulho, virou uma bola de ferro amarrada no pé do clube. E justamente por isso a promessa de André Castro chama tanta atenção. Ele não fala apenas em pagar dívidas, ele fala em transformar a estrutura, investir em marketing, em categorias de base, em modernizar tudo. O discurso é sedutor, principalmente porque a torcida já cansou de ouvir sobre corte de gastos, austeridade e promessas que nunca saíram do papel. O problema é que tudo isso vem com uma condição: só acontece se ele for presidente. E isso abre espaço para a dúvida natural. Será que esse dinheiro realmente existe? Será que esse banco tem mesmo a intenção de colocar bilhões no Corinthians? E, caso coloque, será que vai ser da forma que o clube precisa ou será uma dependência perigosa que pode comprometer ainda mais o futuro? Essas perguntas rondam o Parque São Jorge e também os torcedores. Afinal, não é a primeira vez que aparecem promessas de grandes aportes no futebol brasileiro, mas a gente sabe que muitas acabaram em frustração. Enquanto isso, o ambiente político segue cheio de articulações. Osmar Stabile, atual presidente em exercício, tenta se mostrar como alternativa equilibrada. Ele assumiu depois de uma das maiores crises da história recente do clube, quando Augusto Melo foi afastado em meio a polêmicas. No início, muita gente viu Stabile apenas como alguém de transição, mas o tempo passou e ele começou a se movimentar para manter-se no poder. O discurso dele é de reorganização, de que conseguiu segurar algumas pontas nos últimos 2 meses, mas a verdade é que seu nome não empolga tanto quanto os outros candidatos. Essa eleição, no entanto, não é sobre empolgar a torcida. O torcedor não vota. Quem vota são os conselheiros, e a decisão se dá nos bastidores. É jogo de influência, de alianças, de quem consegue negociar mais apoios dentro do conselho. Isso torna o processo ainda mais imprevisível, porque não basta ter o melhor discurso ou o projeto mais ousado. É preciso navegar no campo político do clube, que é cheio de vaidades e interesses particulares. E enquanto essa disputa política acontece, no campo esportivo a situação segue delicada. O caso do Héctor Hernandes é prova disso. O jogador foi afastado de maneira silenciosa, sem explicações claras, e isso gera ainda mais especulações. Dentro do CT, os próprios atletas ficam se perguntando o que houve. É raro ver um afastamento tão misterioso, ainda mais de um jogador que tem contrato longo e custo alto. O Dorival, quando questionado, apenas disse que esse assunto é com o Fabinho Soldado, jogando para ele a responsabilidade de se pronunciar. E o silêncio só aumenta a curiosidade. Afinal, o que levou o clube a tratar o caso como segredo? Enquanto o enigma do Héctor não é resolvido, o Corinthians se vê diante da possibilidade de negociar Memphis Depay. O clube já enviou uma proposta oficial, tentando convencer o jogador a aceitar pagamentos parcelados.
São milhões de euros em premiações, além de valores de luvas que já pesam o orçamento. A situação é tão delicada que até mesmo o pagamento de salários depende de movimentações com patrocinadores. Depay tem um salário mensal de 6 milhões de reais, e mesmo com parte sendo bancada pela patrocinadora, o peso para o clube continua enorme. É nesse contexto que a fala do Fabinho, de que o maior reforço do Corinthians é manter os salários em dia, faz tanto sentido. Porque, de nada adianta prometer estrelas se quem já está no elenco não recebe. E esse é o dilema atual: como equilibrar ambição no mercado com responsabilidade financeira? A eleição de segunda-feira, portanto, não é apenas uma troca de nomes no poder. Ela vai definir se o clube seguirá por um caminho de experiência política, como seria com Cittadini, por uma tentativa de revolução financeira com André Castro ou por uma continuidade de gestão com Osmar Stabile. Cada escolha traz riscos e possibilidades muito diferentes. O que impressiona é ver como os jogadores também estão atentos a tudo isso. Em outras épocas, atletas ficavam mais alheios à política, focados apenas em jogar. Hoje não dá. Eles sabem que qualquer mudança na presidência pode mexer diretamente no dia a dia deles, no salário, na comissão técnica, na forma como o elenco é tratado. Por isso, a entrevista do Cittadini causou tanto desconforto. Quando ele disse que não sabia se manteria o Fabinho Soldado, no fundo ele já estava indicando que não pretende manter. E os atletas sentiram o golpe. Não à toa, a repercussão foi pesada no vestiário. Jogadores comentando entre si, alguns sem nem saber quem era Cittadini, mas todos percebendo que havia risco de perder uma figura central no ambiente. Isso cria incerteza e, em meio a uma temporada já tão complicada, é um peso adicional. E se por um lado existe essa turbulência política e esportiva, por outro existe também uma sensação de que o Corinthians está diante de uma encruzilhada histórica. Ou o clube consegue encontrar um caminho de reorganização e estabilidade, ou a tendência é que os problemas se agravem ainda mais. A dívida não para de crescer, a imagem do clube no mercado internacional está arranhada, e até mesmo os torcedores mais apaixonados já demonstram cansaço com tantas promessas vazias. E é nesse cenário que André Castro surge como uma espécie de outsider, alguém que promete romper com a lógica antiga. Jovem, com experiência no mercado financeiro, com um discurso de modernização e com a carta na manga de US$ 1 bilhão. Só que essa carta também é um peso, porque levanta questionamentos sobre sua real viabilidade. O curioso é que essa eleição nem deveria ter o peso que está tendo, já que é um mandato tampão até 2026. Mas a quantidade de dinheiro envolvida, a gravidade da crise e a expectativa por mudanças fazem com que cada movimento seja analisado como se fosse definidor para o futuro a longo prazo. Enquanto isso, a bola continua rolando, mas em segundo plano. O time joga, os torcedores vibram, mas a sensação é de que os resultados dentro de campo são apenas reflexo do que acontece fora. E, convenhamos, com tanta instabilidade política e financeira, é difícil imaginar um elenco rendendo em seu máximo. Por isso, a expectativa para segunda-feira é gigantesca. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, porque eleição indireta é sempre imprevisível. Mas uma coisa é certa: qualquer que seja o vencedor, terá que enfrentar um clube cheio de problemas urgentes e uma torcida que já não aceita mais desculpas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos corredores do Corinthians, um clima de tensão começou a se tornar cada vez mais palpável nas últimas horas, envolvendo diretamente o técnico Dorival Júnior e um de seus atletas, cujo nome ainda circula entre rumores dentro do clube. Segundo informações não oficiais, Dorival teria atingido um ponto de exaustão diante de certas atitudes e performances de um jogador que, na visão do treinador, não estaria correspondendo às expectativas dentro e fora de campo. A situação, que já vinha se desenhando discretamente nos bastidores, agora ganha contornos mais concretos, pois Dorival, conhecido por seu temperamento firme e sua metodologia rigorosa, teria formalizado seu pedido à diretoria para que o atleta seja afastado do elenco. Fontes internas revelam que a frustração do treinador não se limita apenas ao rendimento técnico, mas envolve também aspectos comportamentais que teriam comprometido o ambiente coletivo.
Os bastidores corintianos estariam fervendo, com membros da comissão técnica tentando mediar a situação, enquanto torcedores atentos já notam o clima pesado nos treinos e nas redes sociais, onde especulações sobre a possível saída do jogador se espalham rapidamente. O episódio, se confirmado, pode marcar uma reviravolta na temporada, pois Dorival demonstra que não hesitará em tomar decisões drásticas para preservar sua autoridade e o foco do time. A pressão sobre o jogador, cuja identidade permanece protegida por fontes próximas ao clube, tem se intensificado nos últimos dias, refletindo diretamente em seu desempenho durante os treinos e partidas. Observadores internos do Corinthians apontam que, além de problemas técnicos, questões de disciplina e postura teriam sido decisivas para que Dorival chegasse a esse ponto de ruptura. É possível que a decisão do treinador seja interpretada como uma tentativa de enviar uma mensagem clara a todo o elenco: comportamentos considerados inadequados não serão tolerados, independentemente do talento ou da importância do atleta para o time. Nos bastidores, circulam rumores sobre reuniões entre a diretoria e o técnico, buscando uma solução que minimize os impactos negativos na equipe e na relação com a torcida, que observa atentamente cada movimentação e comentário. Ainda assim, a atmosfera de incerteza só aumenta a ansiedade de quem acompanha de perto o dia a dia do clube. A torcida, por sua vez, divide opiniões, com uma parcela apoiando a firmeza de Dorival e outra preocupada com a possível perda de um jogador que poderia contribuir de maneira significativa nas partidas seguintes. Este episódio, sem dúvida, será lembrado como um momento crítico na gestão do treinador dentro do Corinthians, deixando no ar questionamentos sobre os próximos passos do elenco. Enquanto os rumores se espalham e se intensificam nas redes sociais e nos programas esportivos, a repercussão da decisão de Dorival Júnior tende a ganhar contornos ainda mais amplos, influenciando a narrativa em torno do clube. Profissionais ligados à imprensa esportiva já discutem os impactos de uma possível saída do jogador, analisando não apenas o desempenho técnico, mas também os reflexos emocionais e motivacionais dentro do vestiário. Um momento delicado exige que a diretoria do Corinthians atue com estratégia, ponderando entre manter a coerência com a decisão do técnico e evitar um desgaste público que possa afetar a imagem do clube. Fontes indicam que, se o afastamento do atleta for confirmado, medidas internas serão adotadas para reforçar o compromisso com a disciplina e o profissionalismo, incluindo reuniões individuais com outros jogadores que possam ter se sentido impactados pelo episódio. Ao mesmo tempo, analistas especulam sobre como essa situação poderá influenciar a relação do elenco com Dorival, considerando sua postura firme e a necessidade de preservar a autoridade diante de um grupo que, até então, vinha demonstrando coesão. O burburinho crescente reflete não apenas o peso da decisão do treinador, mas também a expectativa de que o clube precise navegar com cuidado por essas águas turbulentas para não comprometer o restante da temporada. No ambiente do Corinthians, a movimentação em torno da possível saída do jogador tornou-se um tema recorrente entre funcionários, jornalistas e torcedores, criando um cenário de especulação constante que envolve não apenas o atleta em questão, mas também toda a dinâmica interna do time. Fontes próximas à comissão técnica afirmam que Dorival Júnior, ao solicitar formalmente a saída do jogador, busca estabelecer limites claros sobre comportamento, comprometimento e dedicação ao projeto esportivo do clube, reforçando que atitudes inadequadas terão consequências tangíveis. Entre os corredores da sede do Corinthians, circulam diferentes versões sobre a situação, algumas minimizando a gravidade do conflito e outras sugerindo que o episódio poderia gerar repercussões mais amplas, afetando o clima nos treinos, o relacionamento entre colegas de elenco e a relação com a torcida. A diretoria, por sua vez, teria se mostrado cautelosa, analisando cada detalhe antes de anunciar qualquer medida pública, enquanto Dorival demonstra que está determinado a manter a disciplina como prioridade, mesmo que isso implique em tomar decisões impopulares. Torcedores atentos compartilham suas opiniões em fóruns e redes sociais, debatendo os méritos da postura do treinador e a importância do jogador para a equipe, criando uma narrativa paralela que contribui para o burburinho que envolve todo o clube. A expectativa agora é pelo desfecho dessa situação, que promete gerar repercussões significativas na imagem do Corinthians dentro e fora do campo, tornando este episódio um ponto de atenção nas próximas semanas. Enquanto a situação continua a se desenrolar,
a pressão sobre o Corinthians aumenta, e a atenção da mídia esportiva se volta para a diretoria e para Dorival Júnior, aguardando sinais de como o clube lidará com a possível saída do jogador. Analistas destacam que decisões como esta, quando tomadas em momentos críticos da temporada, podem influenciar diretamente o desempenho da equipe e a moral do elenco, exigindo uma gestão cuidadosa e estratégica. Dentro do vestiário, fontes indicam que o clima tornou-se mais tenso, com os jogadores discutindo entre si sobre a postura do colega e a atitude firme do treinador, gerando debate sobre disciplina, autoridade e responsabilidade individual. Torcedores, por sua vez, acompanham cada movimento com atenção, especulando sobre quem será impactado e quais mudanças poderão ocorrer no esquema tático e nas escalações futuras. Enquanto isso, o burburinho sobre a situação continua a se espalhar, tornando-se pauta de programas esportivos, podcasts e redes sociais, com opiniões divididas entre apoiar a postura de Dorival ou questionar o timing da decisão. A tensão nos bastidores evidencia que, no Corinthians, cada decisão de peso repercute não apenas dentro de campo, mas também fora dele, refletindo um cenário em que disciplina, liderança e gestão de elenco se encontram em constante teste, e em que a paciência de um treinador pode redefinir o futuro de um jogador e do próprio clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!